Nós somos o grupo 5. As informações devem ser dadas no passe, na hora do passe, pelo Rodrigo. Nós vamos começar a fazer uma palestra. Né? Nós vamos falar hoje sobre o último capítulo da segunda parte do livro dos Espíritos, né? Os três reinos. E a gente já vem aí numa sequência, né? Do capítulo 9, que era a influência dos espíritos no mundo corpóreo. Depois nós falamos sobre as funções dos espíritos e hoje nós vamos falar sobre os três mundos. Então é o último capítulo dessa segunda parte aí. E está sendo legal que vocês vão, toda vez que vocês me veem aqui, eu vou fazer a mesma pergunta. Do que é o livro, do que fala o livro dos Espíritos? Quem sabe não fala, só para as pessoas que estão em dúvida, dá uma ideia assim. Né? E quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala que é a moralização do Espiritismo. O livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec codificou, junto às perguntas dos Espíritos, e a ideia era trazer essa existência além do que a gente acha que existe. Os Espíritos já existiam faz tempo, mas ninguém colocou isso tão bem colocado como Kardec pôs, e até hoje ainda é a melhor informação que a gente tem sobre o Espírito. E esse livro é sobre o Espírito, o livro dos Espíritos. Quem são os Espíritos? Nós. Então aí tem é o que eu falo sempre. Quando eu estou falando e vocês estão escutando, esse livro é sobre vocês. Como eu escuto também, esse livro é sobre mim. Então, não tem um livro melhor que fala de onde a gente veio, para onde a gente vai e como é que a gente faz para chegar lá. Pelo menos até onde o livro dos Espíritos nos coloca que existe para ir. Alguma coisa além disso que a gente ainda não conhece. Né? Um amigo sempre falava que Deus, a primeira pergunta do livro dos Espíritos fala que é a inteligência suprema, e ele, dentre outras coisas, onipresente, onisciente, soberanamente bom e justo, mas esse cara ainda falava assim, é tudo que a gente ainda vai conhecer. Tudo que a gente vai conhecer ainda é Deus. Então a gente vai, não se sabe se a gente vai conhecer Deus um dia, mas a gente vai chegando cada vez mais perto dele. Né? Lembra o Rodrigo que fala que uma ideia de Deus é como se Deus fosse um prego, tivesse um elástico e aqui está a gente. E quando a gente é sempre teimoso, a gente tenta, toda vez que o elástico dá uma puxadinha na gente quer se afastar do prego. E aí a gente encontra uma força que nos puxa de volta. E a gente sempre briga com isso, para ir contra essa força. Quando a gente descobrir que esse elástico é para a gente ajudar a gente encontrar Deus, aí é que a gente vai subir. Mas então vamos lá. Antes da gente começar mesmo, vamos fazer uma prece. Lembrando aí os gregos que não faziam nada antes de fazer uma preparação, e a nossa preparação aqui para a nossa palestra vai ser a prece. Vamos trazendo a nossa consciência para dentro da nossa sala, para dentro de nós mesmos, sentindo o ambiente preparado pela espiritualidade, o nosso profundo agradecimento a essas equipes de higienização, a coordenação espiritual dessa casa. Junto a eles, vamos elevando os nossos pensamentos um pouco mais, vamos sentindo os nossos anjos guardiões junto com a gente, os nossos amparadores espirituais, esses seres abnegados que estão conosco aí 24 horas por dia. Nossos agradecimentos a ele. E junto a eles, vamos elevando o nosso pensamento um pouco mais e vamos aí mentalizando a ideia, a imagem de Jesus, nosso guia, modelo, que nos diz que só através dele chegaremos ao Pai. Elevamos então os nossos pensamentos e pedimos ao Pai Celestial, Criador de todas as coisas, permita que nós possamos ter a sua bênção sobre nós, nesses minutos que passaremos juntos, e que todas essas informações que nós vamos receber, pedimos que possamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso espírito, para o que nós vamos ouvir, para o que nós vamos intuir, para o que nós vamos falar, para o que nós vamos entender. E toda essa informação, na forma de energia, nos torne espíritos melhores, que sabemos que é isso que está designado para nós. E que todos esses que se acheguem no nós possam se beneficiar com isso. Assim, tornando-nos melhor, tornaremos o nosso ambiente melhor também. E possamos sermos felizes. E isso é o que nos é cabido pela divindade, pela bondade. Que assim seja. Então, os três reinos. Kardec começa dividindo aí esses reinos em dois. Ele era meio estudioso, né? Então ele fala do orgânico e dos inorgânicos, né? Quando ele divide isso em dois, ele pega dos inorgânicos e ainda dá algumas características para isso, e contrário ao que
o capítulo fala de 3 reinos, são 4, certo? Então, dividindo, considerando orgânicos, os inorgânicos, e dentro desses inorgânicos a moralidade, a gente consegue os 4 aí que ele define como reinos existentes dentro do nosso planeta, certo? Então, ele começa pelo material, matéria inerte, que só tem uma agregação aí por processos mecânicos. Então, a gente vê uma pedra, por exemplo, ela é dura, ela está lá por causa que os átomos são ligados pelas forças que fazem que esse sistema exista. Quando a gente vai aquecer, mais ou menos, vamos pegar água. Quando a gente tira o calor da água, as moléculas elas começam a diminuir a movimentação até que elas congelam e elas ficam paradas. Quando a gente põe a mão na água, a gente no gelo até parece que está quente. Não tem essa ideia? Porque a nossa vibração, a gente está dentro de um certo nível de vibração e o gelo está com muito menos que a gente. Então a gente sente quase que queima. O gelo até com frio quase que queima a gente. Né? E o contrário também, quando você põe a mão em alguma coisa que está mais quente, um metal quente, por exemplo, que ele fica quente, mas ele acaba não sendo mole, você põe a mão, a nossa vibração é menor que aquela vibração do material, a gente sente que queima também, dependendo da temperatura. Né? E isso faz com que nós tenhamos todas as matérias que são inertes, e não tem nada nessa matéria a não ser a força mecânica. Aí ele traz o segundo reino, o reino vegetal. Também de matéria inerte, mas tem uma diferença do mundo mineral. Ele tem a vitalidade. Tanto que essa matéria inerte, depois de um tempo, ela desfalece, ela morre, desencarna. Né? A planta desencarna também. Só que é o seguinte, a planta ela não tem um espírito. Ela tem uma característica quase espiritual, mas não é o espírito. Então é o seguinte, essa vitalidade dela, ela alcança através de energia que ela troca com o meio ambiente que ela fica. E aí vem o terceiro reino, que é o reino animal, que também é feito de matéria inerte, também tem a vitalidade, mas tem uma característica diferente dessas outras duas primeiras. Tem a inteligência e tem a vitalidade e tem uma inteligência bem básica, uma inteligência instintiva. Certo? E aí vem os homens. Para a gente não colocar homens aqui, Kardec caracteriza como o reino hominal, certo? Eu colocar outro nome, mas naquele tempo o pessoal ainda era bem hoje o pessoal não é tão, como se diz, machista, né? Não tem isso hoje em dia. Não tem. Então, naquele tempo a gente vai falar de hominal em vez de falar do homem aí, né? Também somos feitos dessa matéria inerte, né? E conforme todas os outros reinos, o mineral, o vegetal e o animal, a gente também tem essa inteligência, a gente também tem essa vitalidade, mas a gente tem uma coisa que é diferente de todos os outros. A gente tem essa inteligência mais apurada, certo? Muito mais apurada, né? E que essa inteligência apurada, ela nos dá consciência do futuro e das coisas extramateriais, como o Espírito e como Deus. Então a única diferença entre nós e os animais é que nós temos a consciência de Deus. O animal não tem. Então, as plantas elas possuem uma vida orgânica. Então, elas não pensam, certo? Para mim que sou vegetariano e o pessoal que é carnívoro fica... quando você come a cenourinha, ela grita, socorro, socorro, socorro. Não tem isso. Elas não sentem dor. Está lá escrito, não sentem dor, porque elas não têm consciência, certo? Elas não têm vontade, nela existe um instinto cego. Da mesma forma que no nosso próprio corpo tem alguns instintos que são cegos. Sei quem já fez mergulho aqui, às vezes a pessoa tem que... Antigamente os cursos de mergulho faziam com que você... Qual é o seu tempo de apagamento? Se todo mundo aqui hoje fala assim, a gente não vai respirar, fica todo mundo. E a gente ficar sem respirar, chega um tempo que o seu instrumento autônomo, né, o seu sistema autônomo, ele desliga você. Então se você ficar sem respirar, você vai sentir o diafragma debaixo do seu pulmão, depois de um tempo ele começa... Sem você querer, ele começa a fazer isso, te puxar porque ele quer respirar. Aí chega uma hora que você não respira, você tem uma força de vontade tremenda que você não respira. Fica entre aí, as pessoas ficam de 2 a 6, 7 minutos nessa situação. Chegou nessa situação, o seu sistema autônomo fala assim, esse cara acha que é dono, ele corta você. Você desmaia, mas nessa desmaia você perde a sua autonomia que você acha que tem no seu corpo, e aí o corpo começa...
Respirar, você pode tentar fazer, ninguém morre, vou morrer, não respirar mais, não consegue, apaga e não consegue. E é autônomo isso, a gente não tem vontade nenhuma, não tem autônomo. Então dessa mesma forma, as plantas têm essa característica, ela é toda mais ou menos assim, ela funciona conforme o environment que ela está. Tem um solzinho, ela vai buscar, tem um frio, ela joga as folhas fora. Porque senão ela tem uma quantidade de troca de calor muito grande, se ela trocar o calor ela morre. Então ela larga a gente passa frio não, a gente se encolhe. Né? A flor não tem como colher, a planta, a árvore ela joga fora. Então as plantas não têm sentimento. E aí Kardec pergunta, né, que se no mundo superiores existiria uma diferença entre isso. E ele diz que não, só são mais evoluídos. Os mundos superiores são mais evoluídos que nós. As plantas são mais evoluídas, mas são plantas. Os animais são mais evoluídos, mas são animais. E os homens, ou os hominais, são mais evoluídos, mas são hominais. Então, existe essa diferença sempre. E aí vem, comparando os homens com os animais, mesmo que a gente tenha muitos homens, né, que parecem mais selvagens do que os animais, e muitos selvagens que parecem muito mais humanos do que os humanos, são diferentes. Os homens são homens e os animais são animais, né? E como eu disse, a capacidade de reconhecer Deus faz essa diferença entre os animais e entre os homens, né? Alguns animais eles têm uma inteligência, alguns animais não, os animais eles têm uma inteligência limitada e eles vivem pelo instinto, tanto que se separa determinados animais da manada, da matilha, do grupo que eles pertencem, e eles continuam fazendo as coisas mesmo sem aprender com esses animais. Alguns se manifestam e eles aprendem com o grupo, eles têm um método de conversa, mas por eles só eles nunca sairiam do que eles são. Na maior parte das vezes que a gente vê, mas o animal, você vê o cachorrinho faz o que ele faz, tem aquele cachorro que tem vários botões, que ele vai lá e aperta um para ir no banheiro, outro que ele quer comida, outro que ele não está bem. Tem esse gorila, Coco, né? É Coco? Uhum. E ele tem 1.100 palavras, nem eu falo 1.100 palavras, mas ele fala por quê? Porque um humano foi ensinando ele a fazer isso. Ele nunca por si, ele conseguiria desenvolver esse sistema de palavras, que é o que o Livro dos Espíritos nos fala. Eu gosto muito de Darwin, mas eu estou precisando ler o livro de novo, para essas palestras do Cleiton. Ele vem aqui, fala um livro e eu falo, eu não vi isso, eu tenho que voltar a ler de novo. Quando eu li isso aqui, Darwin fala que nós tivemos uma evolução, né? Existiu aí uma coisa. E eles dizem aqui o seguinte, nós teoricamente não evoluímos do animal, nós chegamos na nossa forma por determinadas outras coisas. O homem é o homem, o animal é o animal. Talvez por isso nós temos essa dificuldade de achar esse elo perdido que existe entre um e outro, né? Eu sou bastante, mas depois disso aqui eu vou ter que estudar de novo. Então, os animais se comunicam pela necessidade que eles têm. A necessidade faz com que eles tenham essa comunicação, né? O livre-arbítrio dos animais, que eles também têm, né? Ele morde você se ele quiser, se ele não quiser ele não morde, tem essa coisa, mas instintivamente é provocado esse livre-arbítrio para eles devido ao ambiente que eles vivem. Tanto que tem gente que tem um leão em casa, certo? E não come o dono, mas ele dá carne para o leão, porque se ele não der, um dia o leão dá uma lambida, gosta e aí come o cara. Então tem que ter, existe aí uma humanização do animal, né? Mas o animal é animal. Então, e aí os espíritos questionam sobre esse princípio independente da matéria, da matéria do animal que sobrevive à morte física. Nós espíritas, quando o animalzinho desencarna, sobra alguma coisa lá. E eles falam o que é? É alma. Então nomes são nomes. Eles dizem que todos esses, eles vêm de um mesmo princípio inteligente, certo? Mas com diferentes ajustes, certo? A diferença entre a alma hominal e a alma hominal e a alma animal, a diferença dos animais para o homem é tão grande quanto a diferença do homem para Deus. Essa é a resposta dos espíritos. Então, para ver qual que é a distância aí. Nós não somos Deus. Então, os animais não são humanos, certo? Hominais, certo? Essa alma animal,
ela permanece no plano espiritual, mas ela não tem consciência de si mesmo. Aí lembramos aí a definição do que é o espírito, né? Princípio inteligente do universo. A pessoa que está fazendo o curso, que já leu aí, que pergunta que é mesmo? O que é espírito? Hoje na aula vai ter 0 para todo mundo. Pergunta 23. De qual edição, né? Não, é todas iguais. Né? As mais antigas têm uma pergunta diferente. Eles dividem 969A. Então, princípio inteligente do universo. Eu gosto de trazer aquela brincadeirinha de inteligente. Ing interno, tele de movimento, urgência de gerência. Gerência do movimento interno. Então, o espírito é a gerência do nosso movimento interno, do nosso pensamento, do nosso pensando. E aí volta de novo a Descartes. Gosto de trazer a ideia dele, que ele fala, somos o que pensamos. Né? A partir que nós passamos a pensar, nós já somos outra coisa. E o animal não tem isso. Se a gente ler o capítulo com os detalhes, a gente vai ver que existe uma passagem de um para outro, de qualquer coisa, mas é bem confuso e os próprios espíritos não têm essa informação para passar. Então, os espíritos passaram de acordo com o nível evolutivo deles e o que o Kardec entendeu também, né? E que os métodos receberam, tudo aquele negócio lá. Então, tem muita coisa aí no meio que essa ideia da criação, quando é que sai o espírito, é meio confuso ainda para todo mundo. Certo? Inclusive, esse espírito do animal que fica no mundo espiritual, acho que muita gente já leu alguns livros espíritas que falavam que às vezes tem um cachorrinho do outro lado, tem alguma coisa. Então, já li também a respeito, e não fala aqui na obra de Kardec, a respeito de quando um animal ele viveu entre um ser humano, tipo um cachorro que você tratou de um jeito diferente, ele não pode ir para lá já do lado espiritual e ficar no mesmo lugar que os outros vão, porque eles têm um nome que eles chamam, o espírito dos animais do outro lado, eles chamam de alma-grupo. Então é alguma coisa que é meio... Eu acho que é justamente isso que traz o nosso conceito. Quando eu descobri, sei lá, quando foi isso na minha identidade, a gente vai chegar nesse ponto, que eu olhei assim e falei, pô, mas eu não sou ele. Então quer dizer que eu sou alguma coisa que não sou ele. Já me identifiquei, passei a existir. Isso aí não foi num dia, certo? Tem um período grande para isso, até eu identificar esse tipo de coisa. Mas uma vez que eu me identifiquei que eu não sou ele, existe eu, existe alguma outra coisa que é diferente de nós também. E aí vem esse conceito que o ser humano tem, que o hominal tem, que é o entender que existe alguma coisa além, e aí nesse alguma coisa além ele chega a Deus. Certo? Então, ela permanece no mundo espiritual sem consciência do que é. Os animais são assim. Né? E esse é o principal atributo do espírito, né? É o de ele se conhecer, ele ter a consciência do que ele é. O animal, quando vai para lá, não tem. Então, essa alma animal, ela não escolhe a reencarnação, certo? Como nós escolhemos. Então, o espírito no começo também não escolhe. Não pense que a gente escolhe muito agora também, não, né? Porque a gente não tem tanta consciência disso, tem muita gente ajudando lá o que a gente vai fazer, né? Quem tem filho hoje sabe, né? Não sei se conta essa universidade, o filho de vocês já fizeram. Porque eles começam uma e não quer, depois vai a outra não quer, depois a outra não quer. Quando a gente está no começo das nossas encarnações, a gente é do mesmo jeito. A gente não sabe nada e fica pegando tudo que tem, então tem alguns espíritos que nos ajudam. Já eu gosto de falar para vocês também que o nosso livre-arbítrio é como se fosse um pré-primário, né? A gente não tem muito, a gente pode jogar o papel na Mariazinha, eu posso riscar o papel de outra pessoa, mas eu não posso ir no banheiro sozinho, porque eu me sujo tudo, vou fazer uma desgraça, o professor vai comigo. As tomadas tem tudo tampado, porque eu vou lá e enfio minha lapiseira e tomo choque. As tesouras não tem ponta, porque senão eu me corto. Não é porque eles têm que... É que a gente não tem mesmo noção. A gente vê o que está acontecendo com o planeta. Se a gente tivesse algum conhecimento, ele estaria muito melhor. Né? Então, esse é o nosso livre-arbítrio, mas o dos animais é muito mais limitado. É mais limitado o livre-arbítrio dele. É limitado no ambiente de meio que eles vivem. Eles não têm condição muito de sair daquilo. Porque eles não têm essa consciência de através de alguma coisa, criar alguma outra. Certo? Eles progridem não por suas vontades, mas por forças dos acontecimentos. Por isso eles não têm expiação. Achei que eu estou no mundo errado. Porque a gente tem expiação, não está no gibi, né? Então, mas eles não têm. Também não têm. E nem nos mundos superiores eles conhecem a Deus. Eles acham, os espíritos nos dizem que nos mundos superiores, eles têm um certo nível que acham que nós somos deuses.
lembrou muito os egípcios, né? Os caras que foi na França, que a gente pensava que Deus era Deus, então, mas eles não fazem essa ligação desse elo. Eu que cheguei a esse ponto, assim, se no mundo superior eles acham que os homens são deuses, a gente achava que talvez o astronauta era Deus, então será que a gente não era animal antes de ser? Mas eles não chegam a essa conclusão, é minha, certo? E aí Kardec né, eu já falei, ele parece criança, pergunta muito, e parece mulher, é chato, fica perguntando. Então ele pergunta para os espíritos, fala assim, pô, mas e os espíritos? Se Deus fez um animal que é para ser inferior, cadê a justiça divina? Lembra que eu falei a definição de Deus? Entre todas as coisas ele é bom e justo, não pode ser bom se não é justo, não é justo se não é bom. E aí os espíritos vêm e detonam Kardec. Eles falam assim, ele pergunta, por que essa limitação da evolução? Então Deus criou uma coisa que seria uma contradição, né? E os espíritos respondem, tudo é harmonizado. Nós que não temos a capacidade de entender essa harmonização. E através do nosso preconceito de orgulho e ignorância, a gente taxa de alguma coisa. Ah, Deus está fazendo animal, está fazendo pedra, está fazendo isso. Mal sabe que tudo isso aí tem uma lógica, porque Deus não perde tempo. Se ele sabe tudo, ele sempre existiu, vai sempre existir, o que ele faz, ele não faz. Por exemplo, tem gente que se acha que eu sou insignificante, eu sou um, que nem quando o Cortella fala, quem é você? Sabe com quem você está falando? E o cara fala assim, tem, sei lá, 200 bilhões de galáxias, a Via Láctea é uma das 200 bilhões. Eu estou num planetinha pequenininho de 100 bilhões de sóis que tem, ou seja, ele vai reduzindo a gente, eu não sei, tem mais inseto, tem quase 1 bilhão de insetos para cada ser humano, ou seja, a gente não é nada, né? Mas esse nada que nós somos é uma criação divina. E como Deus não faz nada sem ter um propósito, a gente tem um motivo. Então se você não achou o seu ainda, você tem que procurar, porque motivo tem. Deus não ia gastar um tempo que para ele não gasta com nada fazendo uma pessoa como nós, certo? Então é importante que a gente tenha essa ideia. E eles falam que esse nosso conceito de orgulho e de ignorância é que é difícil a gente entender a existência de um animal. Dá para cortar? Porque senão a minha esposa vai assistir depois, ela vai falar, minha esposa vai falar assim, mas por que existe essa lagarta? Por que existe a cobra? Por que existe isso? Cada coisa tem que ter a sua razão, porque Deus não ia gastar um tempo fazendo alguma outra coisa aí, porque ele tem muito mais coisa para fazer do que gastar tempo para fazer alguma coisa que não é nada, certo? Então a diferença de um modo geral entre o homem e o animal é que o homem tem sua natureza animal pelo corpo material e a sua natureza aí espírita pela sua parte no campo espiritual, que ele adquire dessa forma aí, vem do princípio inteligente, mas de uma forma mais trabalhada. E por ele e pelos espíritos também, a gente não sabe muito bem como é que é isso aí, né? Nem os espíritos respondem a Kardec. Então aí complementando a pergunta 190, que eu vou perguntar para os alunos poder falar, para as pessoas que não sabem aí, vou dar um tempinho aqui. Já era para eu ter entendido essa pergunta. Falei que essa aula ia ser difícil, né? Vocês vão ver a hora que essa aula. Então, é o seguinte, eles perguntam assim, como é que eram as primeiras encarnações dos espíritos, né? Quando o espírito se achou que, eu sou espírito, então me identifiquei como espírito, como é que é? Então os espíritos dizem que é como se nós fôssemos bem crianças, não temos discernimento ainda para nada. Mas isso na escala espiritual, que é muita coisa, né? Então, eles fazem o seguinte, os espíritos dizem que nessa questão já mais para cá, acho que nós estamos na questão de 500 e poucos desse capítulo, ele diz que essas encarnações, né, elas antecedem o período que chamamos de humanidade. Então é bem antes do que aqui. E tem mais também. Ele diz que esse período de humanização não foi na Terra, em si mundo mais atrasados. Hoje tem um mundo mais atrasado que a Terra ainda, né? Seriam os mundos primitivos, certo? A gente já é um mundo de segunda grandeza aí, né? Então tá assim também. Então, em mundos mais atrasados, o que não é regra geral, né? Então quer dizer que talvez aqui ainda pode acontecer algum espírito que está nas suas primeiras encarnações ainda na Terra. Geral, né? E quando os espíritos se encontram na erraticidade, eles não têm consciência desse período da humanização, porque eles ainda não tinham a vibração de espírito ainda.
Então, se você for lá na Cidade, a gente vê que muita gente faz uma história aliás, tem um cara que escreveu um livro, História de uma. Ele lançou o primeiro e falou que ia lançar o segundo, nós estamos esperando até agora, não lançou. E esse espírito, ele faz um retrocesso. Ele está no plano espiritual, ele faz um retrocesso. Ele lembra bem quando ele era Aldeias Antigas. Rodrigo que escreveu o livro. E não lançou o segundo. E aí ele faz esse retrocesso. E aqui os espíritos falam que mesmo que se a gente estiver na erraticidade, a gente vai fazer retrocesso, mas a gente não chega nesse período, porque a gente não tem um código para receber esse tipo de coisa, né? A gente não entenderia. Não entenderia, né? Então, e tudo existe com funções, porque Deus não faz o que não seja necessário. Já comentamos isso, né? Então, como tudo tem a sua evolução, a própria evolução da alma não poderia fugir dessa regra, né? Um contínuo aprimoramento. Esse período nesse período de humanização, os espíritos perguntam se a gente, quando está bem no começo da nossa humanização, a gente lembra dos resquícios dessa fase aí que a gente ainda está aprendendo as coisas. Eles dizem que no começo ainda existe muita coisa, mas assim que a gente adquire a consciência, isso dá uma velocidade muito grande para a gente esquecer esse tipo de coisa. Ninguém lembra do chefe antigo, ninguém lembra de quando passou fome, a gente sempre lembra das coisas boas, né? Porque a gente não quer isso aí. E é mais ou menos assim que funciona o nosso espírito também, não funciona diferente, né? Então ele progride, né? Assim que ele adquire consciência. Mais consciência, mais velocidade. Eu costumo dizer para vocês que eu considero os espíritos elevados, o espírito que sabe que é espírito, sabe o que o espírito pode fazer e usa isso aí tudo. Porque se a gente saber disso, é que eu falei, o livro dos espíritos fala o que ele tem que fazer e fala também o que não tem que fazer. Isso é que é importante. Quando a gente tiver a ideia de tudo isso aí, a gente aquele elástico, a gente descobre que o elástico puxa, não é para a gente puxar o elástico, é a gente em direção a Deus, certo? Que é o nosso final aí, né? E aí, finalmente Kardec cobre a famosa mente psicose. Quem sabe o que é, Elza não sabe. Pode alguém levantar e explicar para... Hoje vai ser difícil essa aula, viu? É a transfiguração das almas. É quando o espírito... É quando eles dizem que o espírito ele pode se encarnar como humano ou encarnar como um animal. Ele tem essa variação. Isso fugiria do conceito que os espíritos nos trazem, que a gente sempre só sobe. Né? E como a gente só tem uma ascensão, é importante que tenha esses conceitos. A gente fala, eu só subo. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver que é o seguinte, se você não volta, o que seria ruim para a gente na nossa subida? Parar. Exatamente. Então, se você está parado, você já viu que você está tomando um prejuízo danado, é que nem ir para trás. Porque está todo mundo indo. O universo vai, o nosso planeta vai, tudo vai. E se você ficar para trás, vai ter grandes consequências. Quem já ouviu falar de encarnação compulsiva, eles falam assim, não, eles pegam o espírito vai ter que encarnar de qualquer jeito. Não é isso. A gente tem uma vibração espiritual. Essa vibração espiritual é de acordo com o nosso planeta. Então eu desencarnei, estou lá, eu não quero encarnar, não quero porque encarnar é ruim. A gente sabe que é ruim, né? É só teste, é prova e expiação. E aí eu não quero encarnar. Aquela minha vibração espiritual tá nesse nível, a turma está aqui. Mas aí o que acontece é que a vibração espiritual do planeta começa a ficar menos densa. E esse cara aqui, ele vai ter que encarnar de qualquer jeito, porque ele não consegue ficar mais naquele negócio. Mesmo o umbral aumenta a vibração, mesmo os lugares mais baixos vão aumentar a vibração. E ele não vai conseguir ficar lá, então ele vai encarnar. De um jeito ou de outro, tipo que mecânico, não tem jeito. Então, a gente não está evoluindo, nós estamos retrocedendo. Como já diziam os espíritos, não fazer o bem já é fazer o mal. Não quer dizer que eu só faço o bem, às vezes eu estou preparado também, mas aí tem que pensar nisso. Né? Dizer que o homem é ser um parte da criação. Então, dizer que o homem é um ser a parte da criação é errado, mas sim o homem é a espécie que Deus escolheu para reconhecer a ele. Agora, essa frase a gente podia fazer uma palestra só disso aí. Deus, ele reconhece, Deus escolhe, Deus faz, a gente escolhe, ele fez. Existe todo um processo que a gente não conhece com isso. Os próprios espíritos dizem que esse processo da criação dos espíritos, pouca gente sabe. Né? Os espíritos são mais superiores que sabem. Né?
Então, dentro dessa mente psicose, que a gente tenta achar de onde vem o espírito e para onde o espírito vai, né? Essa origem, o processo de amadurecimento, de um estágio para outro, como é que está esse elo perdido, né? A compreensão dos próprios espíritos, elas se confundem. Mesmo nos livros que a gente vê hoje, a gente vê um Emmanuel, a gente vê esses espíritos que têm um certo nível de evolução, que você vê que o que eles disseram passaram através de psicografia para o Chico, há mais de 50 anos atrás, a ciência está descobrindo só agora. Então, e eles mesmos, eles não têm esse processo definido. Então isso acaba como se fosse um mistério. Parece dogma da igreja, só Deus que sabe, mas a gente não está no conhecimento ainda para saber. Se a gente estudar bastante, a gente evoluir bastante, nós vamos entender isso aí. E aí a gente se pergunta, né? O espírito se forma a partir do princípio inteligente individualizado? Parte sim, parte não, é o que os espíritos dizem. Onde é o ponto de partida do espírito? Já dizem os espíritos, foram várias encarnações, alguns aqui ou outro, então não é alguma coisa definida. Então o que sabemos é da sobrevivência do espírito, isso nós sabemos. Nós temos lembranças de sonhos de pessoas, mesmo com a pessoa que não é médico. Temos lembranças de pessoas que nós deixamos há muito tempo, gostamos muito, nos lembramos delas. Às vezes sonhamos com pessoas e nem sabemos quem é. Aí de uma certa ponta nós lembramos, eu conheço essa pessoa, gosto dessa pessoa, não sei porquê. Encontramos uma pessoa numa sala, num ambiente e nos sentimos mal por causa daquela pessoa. Não sabemos por que a pessoa não fez nada para nós, não fez nada. É um espírito que nós não nos dá bem na outra vida. Em compensação, uma pessoa que você nunca viu, ninguém gosta da pessoa, mas você tem uma afinidade muito grande por essa pessoa. Então todas essas coisas que são bastante práticas, né? Quando eu penso muito numa pessoa, hoje é muito fácil, né? Você pensa muito numa pessoa, você cata o telefone e liga. Antigamente não tinha isso, né? Então você pensava, essa pessoa, daqui a pouco o telefone da sua casa ligava, você catava a pessoa que estava ligando, né? E a gente tem essa relação, a gente sabe que existe alguma coisa acima do que isso aí, isso é importante, e é o que eles trazem. Então, agora, essa ideia, ela é relativa. O que eu penso é diferente de vocês, mas todos nós temos esse conceito. Então, todo mundo está aqui tem uma certa crença no na nossa fé aqui, da vida pós-morte, do espiritismo, da evolução, seja lá o que for. Mas a minha é diferente da sua. E é a única coisa que a gente podia afirmar sobre isso. 2 minutos. Vamos ter mais alguns minutos, se vocês têm algumas perguntas aí. Vou fazer que nem na aula. Quem não tem pergunta quer dizer que não entendeu nada. Fala. Pelo livro do espírito, parece que não tem uma continuidade entre o espírito animal e o dos homens. Ele não fala que tem, nem fala que não tem. Fala. Não, é porque eu, lendo o livro dos espíritos, eu achei que não tinha. E quando você pega, por exemplo, o nosso lar, aí parece que tem. Então aí fica... Que eu falei, eu estava vendo a palestra. O legal é que o nosso amigo me avisou hoje, né? Que era o dia da palestra. Eu falei para ele, você pode escolher 2 dias, mas eu só vi hoje não. Mas quando eu li isso aqui, quando eu estou fazendo uma palestra, alguma coisa acontece, eu preciso saber, eu detesto vir aqui e não dar pergunta. Eu acho que é muito mais legal você falar assim, não sei. Né? Você admitir que não sabe, não sei mesmo. Mas eu já li o Darwin, né? A evolução das espécies. E eu adoro ele. Coloco ele em várias das minhas palestras. Acho que ele é um gênio, achando esse todos nós fomos. E a gente brinca muito aqui. A época que a gente era alfacinha, né? Aí eu ficava, vai comer a gente, tá, não sei o que, tem um negócio tudo. Nós passamos por todos esses. Agora, como passamos, nem os espíritos sabem exatamente como é que é. Aliás, o cara que escreveu o livro, levantou a mão, vocês não estão vendo que está no fundo. Mas o mesmo cara que escreveu o livro, que não fala o que escrever, ele deu uma outra palestra, ele tem um gráfico muito legal, que vem de toda essa evolução, que mostra desde que eram os primeiros amebas lá, e até chegar até o homem que pensa. Né? Mas os espíritos, teoricamente, eles não falam que existe essa... Eles dizem que somos do mesmo princípio, essa inteligência nossa é do mesmo princípio, mas a parte que veio para nós foi melhor trabalhada. E aí eu não digo que se foi pelo Espírito, por nós mesmos. Uma vez que eu existo e eu sou uma abelha, eu vou ser diferente do que uma outra, porque eu pensei desse jeito. Não sei, é o meu modo de pensar. Ô Bárbara, você não mencionou os seres elementais, que está no livro dos Espíritos. Ah, mas não está nesse capítulo.
Livro dos Espíritos menciona, porque você falou dos reinos. É. E é considerado um dos reinos que é o que ajuda na parte da natureza. Né? Então aí tem aí uma ligação entre isso. É um Pode explicar capítulo à melhor. parte, esse Capítulo 9. aí o que você fala, gnomo, fadinha, que a turma vê aí, que são uns trabalham para a natureza. Fala, Rodrigo, o cara que escreveu o livro não vai escrever. Só para vocês saberem. Eu queria comentar que em algumas literaturas que eu já li, eles falam que a gente confunde muito a evolução espiritual com a evolução da vida na Terra. Então, assim, não necessariamente, você fala, mas a gente era animal e virou, tipo assim, não precisa ter esse elo que liga o animal no coisa, porque na verdade a evolução espiritual é uma coisa diferente. E aí, se você lê os livros que falam dos exílios, falam que a raça, né, dos animais e tal, eles tiveram um degrau evolutivo quando foi trazido espíritos mais evoluídos para ajudar na evolução das formas físicas da Terra. Então, assim, a evolução espiritual, ela tem uma escala diferente da evolução do espírito encarnado, vamos dizer assim. Então, é difícil a gente saber, mas então, peraí, tinha lá um macaco, e aí o macaco nasceu com um espírito humanizado, e aí esse macaco era mais inteligente? Talvez seja. Talvez seja ali o elo perdido que a gente não achou. Esse macaco aí era tipo um filhote de macaco, mas ele já tinha um espírito que veio com um preparo muito maior. E aí deu início a uma linhagem de macacos que foram evoluindo mais rapidamente. Então a gente não sabe dizer exatamente como que foi. Mas é a explicação que deram em algumas literaturas aí que eu li. Faz a conta com os dados que a gente tem hoje, né? Vamos ver espírito, porque eu não vejo espírito, não vejo nada. Você tem uma quem não vê fala, está falando aí, não sei de nada. Os dinossauros, 300 milhões de anos. Eles tinham mãozinha. Eles falam assim, a baleia tem um cérebro muito maior que o nosso. O golfinho é muito mais inteligente, deveria ser mais inteligente do que o homem, só não é porque não tem mão. A gente tem mão, então a gente consegue fazer as coisas, então não sei o que, não sei o que lá. Se fosse assim, os dinossauros viviam 300 milhões de anos. Nós estamos há alguns milhares aqui, e a gente já saiu de lá de fazer desenho rupestre para bater foto 3D, bate uma foto sua, sai em 3D aqui. Isso é inteligência, né? E num período muito pequeno com relação aos dinossauros. Se houvesse realmente assim uma passagem do animal que ele falou, o animal espiritualizasse, viraria o humano, o hominal, os dinossauros hoje estavam todo mundo aí, ia ser o dino, né? Não é mamãe, não é mamãe. Não é? Eles tiveram muito mais tempo que a gente e não evoluíram. E não evoluíram. Eu gosto até de brincar, tem vários outros, porque lembra que tem aquele Thundercats? Então, naquele planeta Deus escolheu o gato para ser o que reconhecia Deus. Munra, sei lá. Aqui não, mas é bem isso que os espíritos colocam. Eu acho que todas essas ideias que esses caras que são meio do super-homem, o próprio super-homem, né, de Nietzsche, que é o cara que saberia mais do que tudo, teria mais, com a mente dele faria um monte de coisa, ideias que a gente tem do plano espiritual. Né? E ele fala, eu comentei isso, que esse período nosso de evolução não foi nesse nosso planeta. Né? Pode ser que alguns caiam nesse planeta. Algum espírito foi criado aqui, sei lá, nesses milhões de anos, não sei. Imagina você chegar nessa noção de uma ameba e falar, eu não sou uma ameba sozinho, eu sou uma ameba. Entendeu? Aí essa ameba já seria espírito lá. Se a ameba tiver essa consciência, aí ninguém segura mais. Imagina quando virar um ser humano essa ameba. Aí vai bater força. Mas é isso aí. Isso é uma coisa que a gente ainda vai com o tempo. Eles mesmos falam, a nossa ignorância e o nosso orgulho não deixa a gente entender isso aí. Porque deve ser bem mais simples do que a gente fez. 10 minutos. Então, uma última pergunta para fechando. Nos agradecendo profundamente a oportunidade de estarmos aqui um dia aí, até que enfim o inverno chegou. Né? Então, vamos agradecendo tudo o que acontece conosco, toda a nossa palestra, as perguntas, as nossas ideias, e que essas energias estejam conosco durante toda essa semana, que nós possamos nos iluminar, possa nos elevar a nossa vibração, para que nós possamos passar isso para aqueles que se achegarem de nós. Que possamos ficar na paz do Mestre e na bênção do Pai. Que assim seja. Assim seja.